antes que eu comece a pedir para vocês estarem pesquisando sobre o assunto que a gente vai estar trabalhando hoje, eu vou estar passando 2 vídeos para vocês estarem conhecendo um pouquinho mais desse processo e entendendo uma teoria, que eu também vou explicar essa teoria mais tarde, tá? Então a gente vai entender um pouquinho mais da teoria, que é um pouquinho, faz parte da fisiologia, né? Então eu vou colocar aqui para vocês, eu vou compartilhar a minha tela e aí vocês vão me dar um feedback para ver se vocês vão estar dando para escutar o vídeo, tá? Eu não baixei o vídeo, só vou compartilhar a tela. Boa tarde, a Naira pediu para avisar que hoje ela não vai poder conseguir assistir. Ah, tá. Tá, ok. Mas hoje, a noite toda? Não, só agora, nesse horário das 5. Ah, tá. Então ela pode assistir às 6. Tá bom. Tá. Vocês estão conseguindo ver direitinho o compartilhamento? Tô sim. Ok. Deixa eu colar aqui. Estão ouvindo? Estamos ouvindo também. Quando a gente nasce, a pele é muito elástica, né? Você pega a bochechinha do bebê, aperta, é uma delícia, né? Dá vontade de beliscar até, né? E a partir daí, a pele vai lentamente perdendo a elasticidade. Quando vai chegando aos 20, 30 anos, essa perda é mais intensa. O que dá a elasticidade da pele, o que é? Nós temos a epiderme, que é a camada mais superficial. O que dá a elasticidade são as fibras que ficam aqui abaixo da epiderme. E essas fibras, com o passar dos anos, vão se tornando mais flácidas, mais frágeis. Isso causa uma série de alterações. Aliás, a pele inteira sofre essas alterações com o passar dos anos. Por quê? Porque ela vai se tornando mais fina. E os mecanismos de defesa da própria pele, que são as glândulas anexas, que liberam gordura, que fazem o suor ficar mais intenso ou menos intenso, esse mecanismo também vai sendo alterado. Então, à medida que os anos passam, nós temos que tomar mais cuidado com a pele, temos que ter mais cuidado com ela, temos que tomar medidas para impedir que a pele fique em condições que não são as mais adequadas. Que condições são essas? É a pele ficar oleosa demais ou a pele ficar seca demais, ressecada, desidratada. Então, isto vai requerer determinados cuidados. Lembrar sempre que a pele não vai reagir da mesma forma e que alguns danos celulares são cumulativos. O que quer dizer o seguinte, que você vai cometendo um erro e vai repetindo esse erro vezes. Isso vai ter uma repercussão no futuro. E a repercussão vai ser o quê? Vai ser uma pele mais feia e, mais importante, uma pele mais envelhecida. Dou um exemplo prático. Você toma sol demais quando é criança, até adolescência, aquela moda antiga de ficar parado no sol, deitado, tomando sol sem movimento, sem se mexer, sem passar filtro solar, sem nada. Quer dizer, com isto, mais tarde a sua pele vai se tornar mais velha. E a pele velha o que é? A pele velha, a pele envelhecida, é uma pele com menos elasticidade, é uma pele mais fina, é uma pele mais enrugada e é uma pele menos protegida, isso que é o mais importante, menos protegida contra os agentes externos. Porque a pele, na verdade, do corpo é a nossa defesa contra esses agentes externos, contra a poluição, contra as radiações ultravioletas da luz solar, contra o ressecamento do ar-condicionado, do frio, com as variações de temperaturas. A pele tem que se adaptar e tem que tentar se manter da melhor forma possível. Ela conta com mecanismos naturais de defesa. Por exemplo, uma pele negra suporta o sol muito bem. A pele branca tem muito mais dificuldade. E a pele muito branca tem mais dificuldade ainda. Quer dizer, não pode uma pessoa loira
querer apanhar a mesma quantidade de sol do que uma pessoa negra, né? E mesmo entre os morenos mais claros e mais escuros, quanto mais escura a pele, maior a resistência ao sol. A elasticidade que vai sendo perdida é o que explica o aparecimento das rugas. As rugas são naturais. Algumas delas são de expressão e você vê adolescentes já com o senho enrugado, com a testa enrugada demais, porque isso depende de como da musculatura da mímica, né? E a musculatura da mímica, a gente pouco controle tem sobre ela, né? Por outro lado, são essas rugas da expressão, como o nome diz, são as que dão a expressão mesmo, né? As rugas da expressão são aquelas que são estabelecidas por ação dos músculos responsáveis pela mímica. E você tem as rugas que são consequência do enfraquecimento da pele. Quer dizer, a pele vai perdendo elasticidade, a epiderme vai ficando mais fina. Então a tendência é começar a formar sulcos. E esses sulcos dão as rugas da idade, que não são feias nem bonitas, desde que não sejam patológicas, desde que não sejam exageradas. Se você tem rugas porque a sua pele é ressecada o tempo inteiro e você não cuida dela, aí não fica bonito. Mas se a pele tem uma pele com aparência de saudável, um pouco mais enrugada, porque a idade provoca esse tipo de alteração, isso pode até dar charme, né? Eu queria agradecer a presença e a paciência de vocês que nos acompanharam nessas reuniões. E vocês viram aí o que o Drauzio Varela falou, né, relacionada ao nosso tema de hoje, que é o envelhecimento, né? Então, relacionado ao envelhecimento, a gente tem que tomar muito cuidado e dos fatores que ele falou também. Vocês conseguiram observar, conseguiram pontuar algum passo do vídeo? Eu vou perguntar mais tarde e a gente também vai debater sobre isso, tá? Então, os pontos do envelhecimento, os critérios de prevenção que ele falou sobre a fisiologia do envelhecimento, um pouco da fisiologia do envelhecimento. Ele falou também sobre a prevenção do envelhecimento, tá? E os cuidados que devemos ter ao envelhecer, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado relacionado a isso. Então, agora eu vou colocar outro vídeo para vocês, falando sobre os radicais livres. Radicais livres também é um fator, né, que vai estar correlacionado com o envelhecimento, tá? Tá tranquilo até agora? Sim, de boinha? Sim. Ok. Tá, esse vídeo também vai estar falando relacionado aos radicais livres, tá? Um pouquinho do envelhecimento. Dentro do nosso organismo. Mas o que vem a ser um radical? Se você realmente quer entender bem, hoje são os radicais livres. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas moléculas no nosso organismo? Então hoje a gente começa falando sobre radicais livres. Se você realmente quer entender bem de estética, você tem que saber como controlar a ação dessas figurinhas dentro do nosso organismo. Mas o que vem a ser um radical livre? Quimicamente, pessoal, a gente classifica o radical livre como sendo uma molécula eletronicamente estável que perdeu o seu elétron da camada de valência por um excesso energético intratômico, e isso faz com que ela fique altamente reativa e propensa a atacar as moléculas adjacentes. Você entendeu alguma coisa? Não? Então, vamos lá, vamos descomplicar? O que vem a ser um radical livre então para vocês? Pessoal, daqui para frente, para ficar bem facinho de você entender,
O radical livre é a molécula piriguete do seu organismo. Como assim, Rafael? A molécula piriguete? Você quer ver como vocês vão entender e gravar bem direitinho esse conceito? Você aí vai pensar comigo. Piriguete que é piriguete? Respeita o homem alheio, pessoal? Respeita não, né? Radical livre também não respeita o elétron alheio, não. Viu o elétron da outra molécula? Quer pegar pra si. Chega bem pertinho da molécula lá, dá um chega e caminhonego nesse elétron e fica então toda lá, feliz e sorridente. Só que o que aconteceu com a outra molécula do lado? Agora ficou ela dispareada. E é por isso que a gente fala que o radical livre, ele tem uma capacidade deletéria no organismo, porque para ele se sentir bem, ó, ele prejudica a molécula do lado. Não é uma molécula muito legal, né? Só que, ó, o nosso radical livre, não pensa que é uma piriguete qualquer, não. É uma piriguete com classe, se é que é possível, né? Por quê? Você sabe quais são as moléculas que ela mais tem preferência de atacar no nosso organismo? Ela sabe achar no nosso corpo o político de terceira idade, o jogador de futebol, o ator de uma novela famosa, o empresário bem-sucedido. Quem são esses principais pontos que ela ataca dentro do nosso organismo? DNA e membrana plasmática. A gente não quer que aconteça isso, certo? Por quê? Se ela atacar o DNA, a gente fica muito propenso a ter algum tipo de mutação. Seja ela de um perfil que eu não consiga ter alteração suficiente para a célula perder a sua funcionalidade, ela ataca aquilo que a gente chama DNA lixo. DNA lixo é aquele que pode ser alterado, que não vai causar problema nenhum para nossas células. Só que se ela ataca alguma região, que é chamada região decodificadora, aquela que produz uma proteína, daí começa a ser um problema, pessoal. Aquela célula não funciona mais legal. Bem como também a membrana plasmática. A membrana plasmática é que controla todo o fluxo de entrada e saída de substâncias na célula. Se ela ataca a membrana perde sua funcionalidade e a gente começa a ter um processo de lipoperoxidação ou peroxidação lipídica. Portanto, radical livre não é uma coisa legal da gente deixar rolando solto assim no nosso organismo. A gente tem que controlar ele muito bem. Daí vocês vão me perguntar, nossa, Rafael, mas de onde que surgem essas moléculas? Por que o radical livre ele entra no nosso corpo e começa a fazer tudo isso de estrago? E daí, pessoal, tenho más notícias para vocês num ponto. O nosso corpo, ele produz radical livre a todo instante. Ou seja, não tem como ficar livre deles. Por que, Rafael? Primeiro ponto que os radicais livres vêm. Eles podem ser de base de oxigênio ou base de nitrogênio. A base de oxigênio são todos aqueles radicais livres que vêm da cadeia respiratória. E, gente, dá para ficar sem respirar? Não dá, né? Se a gente fica sem respirar, a gente tem aquela pequena reação adversa que é dar uma morridinha. Então a gente continua respirando, mas por conta disso produzindo radicais livres. O jeito que o nosso corpo produz energia é através da cadeia de respiração. Ele produz uma molécula que é chamada de adenosina trifosfato, ou ATP. Então é esse o ATP que eu via quando eu li os artigos, quando eu li alguma matéria. Pessoal, o ATP é a pilha dentro do nosso organismo. É a maneira que a gente tem de armazenar energia. Eu preciso respirar então para fazer essa produção de energia. Não tem como evitar. Os outros radicais livres, eles vêm da base do nitrogênio. E de onde que vem essa base nitrogenada? É da fonte da alimentação. Não dá pra gente ficar sem comer também, né? Nem adianta você ir do lado, virar pra mim e falar que você vive de sol, que não vive. Você não é verde, não faz fotossíntese, você não é planta, não, tá? Então você precisa comer, precisa sim fazer base nitrogenada de radical livre para fazer toda a sustentação das suas funções fisiológicas. Então, se não dá pra ficar sem respirar, se não dá pra ficar sem comer, como eu combato os radicais livres? Nosso corpo pensou nisso, sabia? A gente tem um sistema endógeno cheio de enzimas que são responsáveis de neutralizar os radicais livres. Essas enzimas devolvem aquele elétron que ele perdeu da última camada. Esse nosso sistema enzimático, ele tem capacidade então de neutralizar
tanto os radicais que são de origem em oxigênio, quanto os radicais que são de origem de nitrogênio. Só que o nosso sistema enzimático, ele tem suas limitações. As principais enzimas, ó, anota aí, hashtag nome complicado. Quem são essas enzimas que aparecem, pessoal? Catalase, superóxido desmutase, glutationa peroxidase. E ó, nem vem dizer pra mim, meu pai do céu, vou ter que saber de todos esses nomes difíceis na vida? O tempo se acostuma. Você vai vendo aos pouquinhos, afinal, hoje você, se eu falar aqui em Arnold Schwarzenegger, você sabe quem é, não é verdade? E convenhamos, não é um nome muito comum. Você vai brigar com a minha glutationa peroxidase por causa disso, ó. Ela e o Arnold estão lá, viu, de nome esquisito. Sabendo disso, nosso corpo então vai neutralizar todo esse sistema enzimático. Que legal. Mas, Rafael, ele dá conta disso sozinho? Não dá, pessoal. Eu preciso sempre de uma ajudinha extra, de elementos que deem esse excesso eletrônico para essas nossas moléculas dispareadas, essa piriguete do nosso organismo. Por isso que hoje as dietas antioxidantes e os produtos antioxidantes, eles são tão importantes. Imagina você tá aí, respirando, gerando energia e gerando radical livre. Eu preciso então segurar essa geração de radicais livres de duas vias, seja ela de dentro para fora, então com essa suplementação direta, e de fora para dentro, com os seus produtos, tá? Os seus cosméticos, com os seus recursos eletroterápicos. Sim, você vai dar uma força, porque o nosso sistema enzimático, ele tem só a capacidade de certo nível de neutralização de radicais livres. Passou disso, você precisa do quê? Suplementar. 5% a mais do que a gente consegue neutralizar, pessoal, já é o suficiente para nos colocar num caso de estresse oxidativo. Você sabe que são as moléculas, então, heróis para combater as piriguetes aí? São os antioxidantes. São substâncias ricas em elétrons para neutralização. Então, olha só, é o caridoso do nosso organismo, né? Você dá essa molécula, ela doa o seu elétron. E essa molécula que era tão reativa, agora ela ficou neutralizada. Ficou, ó, sossegadinha. Então, gente, anota aí. Todo bom tratamento estético tem uma boa carga de antioxidante. Essa molécula caridosa aí do nosso organismo. Tudo bem? Com isso, o que a gente ganha? Evita-se rugas, evita-se manchas, evita-se flacidez, previne-se estrias, ou seja, a gente faz praticamente tudo que hoje o pessoal está procurando. O programa de hoje foi curtinho. Se ficou com mais dúvidas, o que a gente pode fazer? Manda sua mensagem, manda sua dúvida. O Descomplique. E aí, conseguiram entender sobre os radicais livres? Mais ou menos. Pelo menos dá para entender relacionado à célula, né? O que ela representa no nosso organismo. Isso mesmo, ótimo. Então, a nossa pergunta de hoje, de acordo com o que, né, relacionado aos 2 vídeos, e mais a pesquisa, coloquei até um artigo sobre envelhecimento aí para vocês no Blue. E deixa eu compartilhar aqui a nossa perguntinha, a nossa problemática de hoje. A nossa problemática de hoje é essa aqui, ó. Como o esteticista pode identificar as alterações do envelhecimento? Como é que pode estar identificando essas alterações do envelhecimento? Essa é a nossa problemática de hoje. Aí eu já dou o quê? 10 minutos, que já foram, né? Aí, se foram 20 minutos, 10 minutos praticamente de cada vídeo. E eu dou mais 10 minutinhos para vocês estarem aí pesquisando e a gente está debatendo aqui. Tá ok? Uma coisa bem, bem simples. Pode ser?
10 minutos. Qualquer coisa que por aqui. Boa tarde, Mari e a Dani que entrou agora. Essa é a problemática do dia. Eu Boa passei tarde, dois... professora. Boa... Desculpa o atraso. Tá, tranquilo. Eu passei 2 vídeos sobre radicais livres e o envelhecimento. O link já está lá no Blue, mas basicamente o que eu quero que vocês pesquisem é isso aí, relacionada às alterações do envelhecimento, né? Como vocês podem estar identificando essas alterações do envelhecimento.
Não estou ouvindo, seu áudio está fechado. Eu tô sem óculos, eu não estava enxergando. É isso para pesquisar? É que eu cheguei agora da rua, professora. Isso mesmo. Tá, eu vou olhar. Tá Ainda ok. tá dando aula? Tá sim, tô esperando tu Ah, tá, dei. desculpa então, desculpa. Não, eu dei 10 minutos para vocês estarem pesquisando. Tá ok, vai lá.
Vamos? E aí, quem conseguir pesquisar sobre as alterações do envelhecimento, Eu consegui. ótimo. Aí vai você, Chayenne, e depois vai a Aline. Deixa eu parar de Tá. compartilhar para ficar melhor. Profe, antes, a Nayara falou aqui comigo que ela só vai conseguir sair da aula 9 horas da noite, então ela não vai assistir a aula hoje, tá bom? Tá. Qual é a Nayara? Ah, profe, não sei o sobrenome dela. Tá. Vamos ver quem que vai aparecer na sala hoje. Tá ok, pode ir Então, lá. professora, o que eu achei aqui que foi através das rugas, das manchas, né? Que com o passar dos anos a pele sofre alterações na textura. E aí perde a elasticidade e vai ficando flácida. Aí, inicialmente, essas manchas e rugas são bem superficiais. E depois elas ficam mais profundas e escuras. Pele seca também, sem hidratação. Bom, então, você pesquisou, ela tem uma característica de pele alípica, né? Isso. Ok. Alguém pesquisou mais alguma coisa relacionada a mais um pouquinho profundo sobre conseguir achar palavras radicais livres? Aline, você levantou a mão. Então, professora, dentro do artigo aqui que eu comecei a ler, que fala sobre anti-aging, né, que é o anti-envelhecimento, esse tema que está tão em alta, então é uma área da saúde e estética que detecta, previne e cura a reversão de ações de envelhecimento, como, por exemplo, a gente pode estar identificando, né, a dificuldade de dormir dos pacientes, perca de peso, danos de memória, queda da imunidade, perda de libido, falta de disposição e o aparecimento de doenças, além de todas essas outras características, né, citadas pela colega, pela Chayenne, e também através de exames, né, que aí já é uma área mais específica da biomedicina, como a presença de metais pesados no sangue, percentual de lesões causadas pelas ações de radicais livres no organismo, como foi citado no vídeo, né? Muito bem explicado. A capacidade funcional corporal, como também presenças de alergias, ritmo do metabolismo desacelerado, constituição corporal, nível de estresse e as alterações estéticas de pele, que também já foram citadas. Então, é um artigo muito interessante. E aí, a partir daí, identificadas essas deficiências, né, começa-se, daí a necessidade de ter esse entendimento dessas células no organismo, dessas moléculas, né, que não são células, perdão, dos radicais livres, para que, a partir, como o próprio rapaz do vídeo, que agora eu não me recordo o nome, mas falou, né, é Rafael, é? Eu não me recordo. É, Rafael. Rafael, É que biomédico. falou da importância da gente saber da existência dos radicais livres, não só para entender esse processo de envelhecimento, como também para saber o tratamento, né? Então, é bem interessante. Então, essa questão do envelhecimento está bastante alta. Ele é um tratamento que ele é multidisciplinar, mas que a gente tem que ter o conhecimento, né, dos procedimentos estéticos para poder estar junto com essa equipe fazendo o melhor para esse paciente. É isso. Isso. Que vão desde a reposição hormonal, que aí já não nos compete, de vitaminas, nutrientes, alimentação saudável, dar orientações de uma alimentação saudável, inclusão de atividades físicas regulares, acompanhada por um profissional, e os tratamentos nossos estéticos, que com certeza você vai adentrar nesse mundo aí para nos esclarecer melhor. Isso mesmo. Eu estava começando a entrar nessa questão dos tratamentos, mas não deu para ver muita coisa ainda Muita não. coisa, Porque o né? artigo é grande, bem grande. É assim, relacionada aos tratamentos, né, estéticos e a estética em si, né, ela vai estar ligada diretamente, porque o cliente ele vai ser a primeira pessoa que ele vai procurar
é o esteticista. Normalmente, né, que eles procuram primeiro o esteticista para poder fazer algum tratamento, e aí depois o esteticista tem que identificar algumas alterações e aí orientar e indicar algum dermatologista ou outro profissional, né, multidisciplinar, para poder estar fazendo o quê? Regulando esses parâmetros aí relacionados ao envelhecimento, né? Diga, Valcira. Boa tarde, professora. Boa tarde, amor. Pode falar. Professora, eu encontrei aqui, inclusive naquela apostila, né, que você deixou tanto no Blue facial como no recursos faciais, eu encontrei também sobre alterações daquela apostila que você deixou lá, muito boa, muito interessante. Eu até tirei e encadernei, porque achei muito boa. Mas aqui eu achei assim que a pele do indivíduo é potencialmente frágil, né? Devido à diminuição da produção do colágeno, torna a pele menos elástica. Além disso, diminui a diminuição de água, torna a pele mais ressecada, né? Como as meninas também já falaram aí, tornando-a suscetível ao surgimento de hematomas devido à fragilidade, né? E aí eu achei umas alterações aqui, que são a alteração da composição corporal, que está na faixa dos 30 anos, né? E já começa, né? Você começa a ter que ter um cuidado de começar a tratar, né? A partir dos 30 anos. Que aí você já deve ter percebido, assim, que a pele já não começa a ser mais a mesma, dependendo, né? Também de cada pessoa, né? Aí tem a alteração do sistema nervoso, a alteração nos órgãos e nas articulações, nos ósseas, né? E aqui na apostila, eu encontrei que as alterações cutâneas encontradas no envelhecimento é bem definida e está relacionada principalmente à diminuição da circulação sanguínea, que ocorre, como todo, decorrente das alterações no controle da pressão arterial e do comprometimento de permeabilidade dos vasos. E, então, assim, na diminuição de oxigenação também, da nutrição dos tecidos. Então, assim, é bem extenso. E eu queria até falar, porque o nosso grupo, né, de PI, nós vamos falar sobre o envelhecimento. E aí, como você já está falando essa semana do envelhecimento, então já é bem interessante. Eu já tinha visto algumas coisas, mas é mais ou menos isso, professora. E aí deixar as outras colegas também, né, que fizeram a pesquisa, falar um pouco. E isso foi o que eu achei. Mas aqui eu vou fazendo as anotações, né, porque, como eu falei, já que o nosso trabalho é sobre o envelhecimento, eu estou bem interessada no que as outras colegas acharam e vão falar. O envelhecimento, as alterações de envelhecimento, ela é muito interessante, muito empolgante, né? Sim, como a Aline falou, é o que tá no momento agora. Porque o que está no momento agora é que a gente está conseguindo ver as alterações do nosso corpo. E normalmente a gente só consegue ver as alterações do nosso corpo quando a gente chega na fase mais madura, na fase realmente do envelhecimento. É aquela fase que a gente consegue estar num bom, vamos dizer assim, um bom parâmetro relacionado ao nosso trabalho, né? Consegue dar aquela estabilizada e respirar e olhar para si próprio, né? Então, consegue ter consegue visualizar e ter esse parâmetro total, né? Como é o envelhecimento, como é que ele está ocorrendo. Né? Ele é muito interessante, ele tem alguns pontos, né? Alguns fatores que realmente precisamos trabalhar um pouquinho mais, né? Para poder entender, e principalmente o tratamento. Então, tem N tratamentos, né? Para poder estarmos fazendo a prevenção e também combatendo o envelhecimento diretamente, tá? Mari, pode falar. Depois a Penha.
Oi, professora. Ai, deixa eu ver aqui. Em questão do como que a esteticista ela vai identificar, ela tem que saber identificar através do exame de anamnese, né? Ela vai fazer várias perguntas, ela vai perguntar se essa paciente, ou paciente não, que não é paciente, é cliente, esse negócio de hospital confunde a cabeça. Se a cliente, ela faz bastante ingestão de água, se ela teve muita exposição solar, e tabagismo, e conforme a idade também, né, tem esse porém, que a nossa pele, ela vai envelhecendo, normalmente, é, é o fisiológico do ser humano, né, então, quando é uma coisa precoce, tipo um envelhecimento de uma pessoa mais jovem da pele, ela vai ter que perguntar se ela faz algum tipo de tratamento, se ela faz uso de cosméticos, se ela tem problema com, se ela é usuária de tabagismo, essas coisas assim. E, deixa eu ver. Se ela faz ingestão de água, né? Porque a pessoa tem que fazer bastante ingestão de água para poder evitar esse envelhecimento. Eu li por cima, assim, professora, verdade, eu estava na rua. A senhora está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, né? Se não for, a senhora, quando a senhora for falar, eu vou entender. Foi isso que eu vi. Eu li por alto. É isso também. Está bem Assim, correlacionado, assim. a qualidade de sono da pessoa, como ela se alimenta, né? Quais são os tipos de alimento que ela está ingerindo, se está sendo suficiente para fazer a parte nutricional dela. É tudo isso, professora. Eu li correndo, assim, só passando o olho, mas é isso que eu vi. Só isso. Só isso que eu tenho para falar, mas tem um bocado de coisa. Desculpa aí, professora, mas... Não, você tá falando, vai falar mais? Não, pode passar para outra pessoa. Eu fico até com vergonha de estar falando abobrinha. Não, não é abobrinha não, Mari. É isso aí mesmo, relacionado ao envelhecimento. Estilo de vida, ambiente, como Drauzio Varela falou, relacionada aos fatores, né? Que relacionado ao envelhecimento em si. Todos nós iremos envelhecer, mas só que temos que envelhecer com a pele saudável, com o aspecto da pele saudável. Muitos jovens, né, estão envelhecendo, né, ele ainda até falou o que eu sempre falo aqui, né, o que eu sempre debato aqui com vocês relacionado à exposição solar, apanhar o sol, né, desde jovem, vocês estão aí, quem tem menos de 20 anos, aí apanha o sol, né, ou até menos de 25 anos, né, vamos dizer, e aí fica tomando sol, apanhando sol, e aí, torrava de qualquer no forma, sol, professora, hoje eu sei as consequências. Pois é. Então, a gente vê hoje em dia, né, como a pele, ela vai evoluindo. Então, é dessa forma mesmo que eu queria que ele passasse para vocês entenderem e fixar relacionado a isso, né, relacionado ao apanhar-sol e os fatores que ele falou, que tem alguns fatores que vêm de fora para dentro e os fatores também que vai estar correlacionado com o envelhecimento de dentro para fora, né. Penha, o que você achou? Oi, professora, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu achei um artigo muito legal aqui, inclusive eu vou até salvar. O envelhecimento, ele fala gostei bastante. O envelhecimento do organismo, como um todo, relaciona com a foto das células somáticas do corpo começarem a morrer e não serem substituídas por novas, como acontece na juventude. Isso está ligado, entre outros fenômenos, o envelhecimento da célula. Fisiologicamente, o envelhecimento está associado à perda de tecido fibroso. A taxa mais lenta de renovação da célula é a redução da rede vascular e glandular. A função de barreira que mantém a hidratação de célula também fica prejudicada.
dependendo da genética e do estilo de vida. As funções fisiológicas, normais da pele, podem diminuir em 50% até meia-idade, como a pele e o órgão que mais se reflete os efeitos da passagem do tempo. Sua saúde, sua aparência estão diretamente relacionados aos hábitos alimentares e ao estilo de vida escolhido. A radiação ultravioleta, o excesso de consumo de álcool, abuso de tabaco, a poluição ambiental e entre outros, que são os fatores que aceleram o trabalho do relógio biológico, provocando o envelhecimento precoce. Além disso, o aumento do peso corporal e dos níveis de açúcar no sangue também colabora para a pele envelhecer antes do tempo. Eu achei maravilhoso esse texto, tem mais coisa, é muito longo, então eu não vou ler tudo. Eu achei essa partezinha aqui muito interessante, mas ele é muito comprido e, enfim, eu vou salvar aqui para mim estudar ele, entendeu? Perfeito. Como eu falei, o envelhecimento ele é encantador, né? Querendo ou não, vocês conseguem, assim, visualizar a fase inicial, né? Quando se está começando o envelhecimento e o que acontece com o organismo, ou seja, na maioria das vezes, a gente, como o dos vídeos está falando, não vamos estar combatendo, indo de encontro com o envelhecimento, porque é uma questão fisiológica do nosso corpo. Todos nós iremos envelhecer. Só que temos que tomar um certo cuidado. E a maioria dos artigos falam relacionados a esses fatores, ao tabagismo, ao alcoolismo, relacionada à alimentação também, né? Então, tudo isso está literalmente correlacionado, né? Porque o nosso organismo ele já está perdendo células. Então, é como se a gente estivesse acelerando a nossa morte. Sim, né? sim. Então, Sim. a aceleração da morte mesmo. Então, a gente pode observar que a pessoa que fuma bastante, a pele dela é totalmente, já tem, assim, a fisionomia, por exemplo, a pessoa tem 30 anos, mas a fisionomia já está com fisionomia de 40. Isso porque mesmo. o tabagismo, cara, ele consome a pessoa. Isso Não sei mesmo. que graça tem, né, fumar aquele negócio. Mas cada é o critério, né? Mas o relacionado, né, o tabagismo e o álcool também, é outra forma. Quem bebe demais também, tem também a pele mais envelhecida, mais desidratada, né? Sempre vai estar precisando de um suporte a mais ali para o corpo, o organismo, né? Porque o organismo está sofrendo muito. Mari, quer falar mais alguma coisa? Gostei do que você colocou, tá, Pena? Tá bom, professora. Obrigada. Mari, levantou a mão, vai falar não. Levantei não, professora, o que eu tinha para falar é isso mesmo. Foi bem corridinho. Ah, tá. Então vamos que Dani, tem alguma coisa para falar? Emily, Kelvin? Professora, o texto que eu estava vendo era basicamente o que a colega anterior lá leu. Mas é basicamente isso, a gente vê o envelhecimento, tem o envelhecimento precoce, né, no caso, quando a pessoa ela fica muito no sol, ou quando ela fuma, né, que nem foi falado. Isso já dá de ver desde a pessoa nova, que é bem... Aqui em Porto Velho é bem comum, a questão do sol, né? Uhum. E também a questão da falta da elasticidade da pele, a questão de manchas. É basicamente isso, a questão da alimentação, assim, a gente consegue perceber se a pessoa teve esse cuidado durante a vida ou se não com a pele dela. Isso é bem visual mesmo. É isso mesmo. É uma questão bem visual e quem está passando pelo envelhecimento é uma questão também do organismo, né? Está sentindo ali aquele organismo. Sim, é isso mesmo. Né? É isso Ixi, aí minha mesmo. mãe hoje em dia, ela toma um monte de... Minha mãe tá com
59 anos, e ela toma um monte de coisa pra melhorar a pele, porque ela fumou bastante também durante quando ela prevenir, era mais né? nova. E aí agora ela tá correndo atrás, né? Das células mortas, né? Tem que ajudar É. ela, viu, Dani, aí nesse processo. Mas, rapaz, eu falei pra ela. Aline, você no começo falou relacionada aos tratamentos que você pesquisou, que você acabou achando aí. Quer falar algum? Para poder a gente debater aqui sobre algum tratamento que você achou interessante? Professora, a internet cortou aqui, mas você falou que foi comigo? Foi. Opa. Eu perguntei sobre você pesquisou, mas falou mais cedo que tinha visto alguns tratamentos que achou interessante. Você quer compartilhar algum? Na verdade, com relação a tratamento, eu ainda não dei uma lida, não. Eu parei o artigo, né? Estava ouvindo Tá. aqui os colegas. Tá. Mas a própria limpeza de pele, né? Que faz a renovação celular, os cosméticos à base de vitamina C, que é um excelente antioxidante, né? Enfim. É isso mesmo. Pensei que você tivesse visto algum. Mas como a Não, Aline está... Não, né? Como a Aline estava falando, a limpeza de pele é o principal fator para a gente estar fazendo a prevenção do envelhecimento. E é nesse ponto que a gente vai começar a cuidar, limpar da pele e haver a necessidade do que a pele está precisando para poder repor aqueles minerais, aqueles nutrientes que estão faltando ali no nosso tecido, né? E um dos tratamentos que a gente pode estar também, que falamos sobre ele semana passada, foi a mica-corrente. Também falamos sobre a eletrolifting, lembra que relacionada às rugas, a ionização para poder hidratar mais a pele. Então, são recursos, né, que dá para poder ser trabalhado também. Diga, Aline. E aí, o que nos chama a atenção para esse tema, com relação à busca, né, cada vez mais precoce de se envelhecer de forma saudável, de evitar esse envelhecimento da pele, é a busca por tratamentos que são estéticos, mas que não nos compete, que é a questão da aplicação dos ácidos não, professora, dos botox. Sim. Né? Tá. Sim. E aí, no caso, é um tratamento que dá uma camuflagem, né? Sim. As linhas de expressão, melhora a aparência, mas não trata-se a causa. Né? E a gente vê que hoje há não que eu seja contra, né? Não estou aqui falando como uma forma de ser contra esse tipo de tratamento, mas eu acho que todo tratamento, como o próprio nome diz, para tratar, você tem que ver a causa, né? Porque muitos querem logo a melhora imediata. Eu tô com bigode chinês, eu tô com a testa enrugada, eu tô com pé de galinha, tô com a maçã, né? A parte aqui dos músculos reumáticos, sei lá, caídos, eu quero dar uma levantada, e aí já parte direto para essa questão de procedimentos preenchimento, mais né? Até mesmo cirurgias. Esquecendo-se que para chegar onde chegou, houve um motivo, né? Que é todos esses que já foram citados, endógenos e exógenos, que precisam a pessoa ter o conhecimento e fazer uma reeducação de vida para poder ter sucesso. É como a gente vê também, professora, a gente está falando de facial, mas vamos falar um pouco de corporal, né? Muitas pessoas partindo para as cirurgias, não que eu seja contra, abdominoplastias, cirurgias mamárias, mas a pessoa acaba que não tendo uma conscientização do que a levou a esse ganho de peso exacerbado, enfim. Aí faz a cirurgia, volta tudo de novo. Então, assim, é a questão mesmo do conscientizar, né? Então, nós, como profissionais futuros esteticistas, a gente tem que ter esse poder de persuadir, de convencer, de orientar, de explicar. Então, a prevenção é a melhor saída.
Ainda é a melhor saída, né? É isso que eu falei Gente, com tá falando. transformador. No caso, é a perfeito mesmo. reeducação, né, professora? A É o pessoa quê? tem que se, no caso, a pessoa teria que se reeducar, porque é como a Aline falou, o que me levou a fazer tudo isso, né? O que me levou a fazer a cirurgia plástica, a abdominoplastia, a mama. Mas se ela não tiver consciência do que a gente é o que come, né? É. Na verdade, o indivíduo ele tem que fazer uma retrospectiva do que levou a ele àquele ponto, né? Porque, como eu já falei com vocês aqui, trabalhar a prevenção vai ser um dos grandes fatores da estética no momento. Não vamos procurar só fazer um tratamento para envelhecimento, para a gordura, né? Não, eu quero uma prevenção, vamos trabalhar aqui para prevenir, porque você não vai querer só que a paciente chegue no seu estabelecimento para tratar aquele fator que já está ali instalado, né? Eu quero que ela tenha essa consciência de prevenir. Então, essas meninas a partir de 25 anos, que ela vá no estabelecimento estético, mas para poder fazer a prevenção, né? E tomar cuidado relacionado ao apanhar sol, a alimentação, o seu dia a dia corriqueiro, que eu sei, a gente sabe que é bom, que é interessante, é gostoso mesmo a gente estar nessa agonia. Mas só que tem que tomar um certo cuidado, né? Professora, em questão dos tratamentos para envelhecimento, o peeling ele pode entrar, não é? Com ácido retinóico. Sim, a Aline estava falando relacionado aos peelings, né, que ela falou, ela trocou, né, o Botox com ácido hialurônico, e falou o peeling. Mas sim, também peeling também é interessante, os peelings químicos são interessantes para poder estar fazendo tanto a prevenção quanto combatendo o rejuvenescimento. Agora, um ponto importante... Professora. Oi, um minutinho. Um ponto importante... um ponto importante que antes de fazer qualquer procedimento, como aplicação de toxina botulínica, o preenchimento de ácido hialurônico, tem que conscientizar os profissionais multidisciplinares para trabalhar, vocês têm que trabalhar junto com eles, conscientizar que tem que preparar essa pele antes, tá? Então, muitas pessoas estão fazendo a aplicação, mas não estão preparando a pele para esse tipo de aplicação. Diga, tipo Dani. assim, fazer a limpeza de pele, hidratar, para depois ir aplicar os ativos, não é isso? É isso que você está falando? Isso. Tá bom, então, professora. É isso mesmo. Valeu. Nada. Diga, Dani. Eu achei aqui uns tratamentos. Sim. Aí eu queria falar aqui. Pode falar. Que é, no caso, primeiramente, o peeling químico, né, que a senhora tinha falado, com ácido glicólico, ácido retinóico, ácido mandélico, entre outros, né? É um tratamento não invasivo para ajudar a recuperar a superfície cutânea após a aplicação, a renovação da camada superficial da pele, trazendo brilho radiante e minimizando a visibilidade das linhas finas e de manchas. Aí também tem a luz intensa pulsada, a laser. Representa uma grande variedade de dispositivos e mecanismos disponíveis para tratar tecnicamente a pele. Sua principal indicação se dá no tratamento de vasos, melanose solar, poros dilatados, como melhorar o aspecto geral cutâneo. Também tem tratamento de laser fracionado. Demonstra resultados favoráveis e tempo de recuperação mínimo. Em geral, esse tipo de tratamento envolve a aplicação de uma luz de laser focada na pele, com calor gerado nas camadas As camadas superiores e médias são removidas da pele. Após a cicatrização, os resultados gerais mostram uma melhora visível na coloração e na suavização das ruas. Aí tem também a toxina de preenchimento, né, para restaurar o volume e minimizar linhas finas. A terapia fotodinâmica, ou TFD, que é um método especializado que envolve a presença simultânea de um fármaco fotossensibilizante e uma fonte de luz que pode ser de vários tipos.
Isso é o tratamento de rejuvenescimento facial. A terapia conduz igualmente a uma melhoria no aspecto da pele envelhecida, em nível de textura e coloração. Foi essa que eu achei. E também o uso de protetor solar, né, que é o básico do básico. É o básico para protetor solar. Interessante que Dani falou aí relacionada aos lasers, né? Tem esse laser difracionado, é um laser médico e é um laser muito intenso. Esse laser, literalmente, ele queima a epiderme, um pouquinho da derme, ele queima mesmo. É como se fosse arrancar, né, a primeira camada da pele, deixa a pele como se fosse uma queimadura de segundo a terceiro grau, fica bem feia mesmo. Mas também a renovação da celular dela é perfeita. Agora, lembrando, essa renovação celular, um minuto. Levantem a mão, tá, gente? Quem quiser falar, aí eu dou a vez. Porque às vezes fica só... acaba atrapalhando um pouco. E assim, essa renovação celular é um pouquinho mais intensa. Então, se você não conseguir aplicar um bom ativo para que essa renovação celular consiga, nesse organismo consiga se renovar um pouquinho mais nutrido, né, mais viçoso, não vai adiantar nenhum do tratamento. Então, outra terapia que ela falou relacionada ao LED, na verdade é a luz de LED, vocês também eu vou estar falando com vocês em recursos sobre o LED também, tá? E os fatores, né, que cada um representa para o tratamento de rejuvenescimento. Mas uma das coisas que a estética trabalha é a radiofrequência, tá? Diga, Vitória. Seria, no caso, o jato de plasma também? Sim, o jato de plasma seria vamos dizer, um recurso de rejuvenescimento. Só que ele não é um laser fracionado. O laser fracionado ele é muito mais intenso. O jato de plasma também, dependendo da forma de aplicação dele, ele também chega a ser intenso. Mas só que ele é pontual nas rugas. Já esse laser ele tem que ser feito no rosto inteiro. Tá? Porque ele tem que ser o rosto inteiro tem que ser modificado. O jato de plasma é mais pontual mesmo, mais nas rugas ali. Diga, naquelas manchinhas também, né, que aparecem por conta do sol. Eu já vi também que elas usam para retirar. Melanose solar, sim. Também eu usei o jato de plasma para fazer remoção de uma tatuagem. E aí? E aí, o que você achou? Tem que fazer várias sessões. Removeu? Eu fiz 3 sessões. Deveria ter feito mais. Ela ainda tá aqui. É porque, no caso... Mas dói bastante, tá? Só queria falar porque ela passa aquele remedinho pra, né, diminuir, mas mesmo assim é uma queimadura total. Anestésico, mas não adianta muito. Não dá nada. É uma queimadura total. Fica um machucado bem feio. É bem feio mesmo. É bem feio, a queimadura de terceiro grau. Dói horror. Tu sente o cheirinho da pele queimada, assim, é uma beleza. É, desse jeito. Até para poder retirada de verruga, você sente o cheiro de pele queimada. É um cheiro bem... incomoda bastante. Tipo galinha queimada, né? Não vou dizer que é galinha... Não sei, porque eu nunca queimei chifre. Osso, professora, osso. Galinha queimada quando tá pelando. Ah, tá. Essa Mari, olha os exemplos que ela dá. Vai dizer isso para sua cliente, que eu sei que você vai sentir a galinha queimada. Pois é, mas vai se adaptando ao termo correto, a forma correta, porque na hora você se passa, viu? Aí sim, mas nada, você que vai pagar o mico na frente da sua paciente, se você não começar a ter, né, uma noção. Mas relacionado ao jato de plasma, sim, ele é um recurso positivo para alguns fatores, mas eu já não acho tão positivo para a retirada de tatuagem. Depender também do nível da tatuagem e da coloração, tá? Isso também vai estar correlacionado. Mas para o envelhecimento, para aplicação de rugas, também é um favorável. Agora, que ele não seja um pouquinho mais intenso e profundo, porque já prejudica mais a pele, tá? Então, ótimo do nossa aula de hoje.
tá? Prática, gostei bastante, era muito interessante. E a gente vai rever, né, essa parte teórica, mais profundo, um pouquinho relacionada aos fatores, né, do envelhecimento, e os fatores internos e externos do envelhecimento, que eu vou falar mais tarde, tá? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Até 8h30. Beijos, prof. Até mais tarde. Até.